Estamos começando mais um Vida e Saúde, que alegria estarmos juntos. É quarta-feira da saúde mental por aqui, então já sabe, né? É dia de se olhar também por esse ângulo e se cuidar por aí. Vem pra cá fazer parte da nossa conversa, porque eu começo te perguntando, você tem dificuldade aí de jogar coisas fora? Seu guarda-roupa de repente está mais inchado aí? Tá acumulando caixas, papéis, objetos que acha que um dia ainda podem servir por aí? Mais do que bagunçar ou ocupar demais um espaço, o acúmulo de objetos é uma questão de saúde pública que atinge principalmente, sabe quem? A terceira idade. E estudos já apontam que viver em ambientes excessivamente cheios e desorganizados pode aumentar o estresse, a ansiedade, impactando a saúde física também. Por isso, hoje é dia de trazer aqui essa conversa com estratégias, é claro, para você lidar com este problema. Dr. César, acho que precisamos falar sobre esse assunto. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Que bom que a produção escolheu esse tema, né, com alguém também muito experiente aqui e que é importante realmente. De 2 a 6% da população sofre disso e a gente não tinha falado ainda, que eu me lembro, né? Muito bom. Estamos recebendo aqui Elaine Yamaguchi. Seja muito bem-vinda novamente. Ela que já esteve, mas não na quarta de saúde mental, Dr. César. Importante falar sobre esse assunto por esse viés, né? Muito importante, né? É um tema muito relevante para os dias de hoje, né? Para as vivências que a gente tem acumulado aí. Pois é, Elaine é personal organizer, já veio aqui dar muitas dicas, ensinando a gente a cuidar melhor, mas hoje vamos trazer esse cuidado impactando a saúde mental. Ela que também está na área, Dr. César, está ali terminando psicologia, então mais do que nunca essa combinação aqui vai ser de ouro, dourada. Tudo para você. Tudo para você que está acompanhando aqui o Vida e Saúde e que também vai poder acompanhar a história de alguém que, depois de perder a mãe, precisou aprender a desapegar de objetos para seguir em frente, mesmo lidando com o luto. E no final deste programa, os nossos especialistas vão responder dúvidas que vocês vão nos mandar. Então, aproveita, já deixa o celular no jeito aí, porque você também participa desse programa. Olha só, eu trago o devocional Sob Suas Asas, da Casa Publicadora Brasileira, e trago um texto lindo, um texto que preenche realmente o nosso coração e que vai falar com você também. Filipenses 4:19 diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Que riqueza poder saber que Deus, Ele sabe muito mais do que nós mesmos aquilo que precisamos e vai estar disposto, está ansioso para suprir-nos. E talvez um dos grandes medos, contextualizando aqui do nosso assunto, um dos grandes medos do processo de quem não quer desapegar, seja faltar. E o texto está dizendo que não, que Jesus vai cuidar de tudo para nós, né? Não vai deixar faltar aquilo que realmente a gente necessita, que é diferente do que a gente deseja muitas vezes, né? E não deixa faltar. Então já começamos, olha só, tem muita coisa boa para acontecer hoje aqui, mas eu vou dar aqueles 30 segundos para você convidar alguém, mas não vai convidar essa pessoa a falar, bagunceiro, desorganizado, vem assistir não. Eu vou ligar pro meu marido agora, a gente vai falar, amor, o Vida e Saúde você tem que acompanhar ao vivo hoje, 30 segundinhos e a gente volta já. Muito bem, que bom que você está aqui, que bom que estamos juntos e saiba que não é por acaso não, eu gosto de pensar que quando você se conecta aqui na programação do Novo Tempo é porque o Espírito Santo está falando com você, tem muita coisa que você pode aproveitar aqui para inclusive ter um melhor relacionamento com Deus e o Vida e Saúde te ajuda sim, cuidando da saúde também nessa questão aí. O que é que está por trás, né, do acúmulo que a gente acaba trazendo das nossas vivências, né? Quais são os impactos desses acúmulos? Nós temos aqui com a gente Elaine Yamaguchi, ela que é personal organizer, autora fresquinha, trouxe aqui um livro maravilhoso, Dr. César, olha ali, As Coisas que Guardei, eu tô louca para saber tudo que tem ali, mas hoje tem pinceladas daquele material, né, Elaine? Sim, tem. Dr. César,
nosso psiquiatra aqui também de hoje. Nós queremos perguntar para o pessoal de casa, será que tem dificuldades por aí para se desapegar? Fotos, livros, roupas, objetos? Conta pra gente, qual é a dificuldade aí para desapegar? O WhatsApp do Vida e Saúde está aberto para você, ele é o 12 98266 0004, o QR Code está sempre aqui, ó. Você fala com a gente também por aqui, então aponta a câmera do seu celular aqui, vai aparecer um código, clica, você já vai estar aqui com o contato da produção do Vida e Saúde. E ao longo da nossa conversa, você pode mandar essa interação aqui, tá? Agora é o seguinte, se você vai denunciar alguém, você tem que denunciar com carinho. Porque, Elaine, eu sei que você vai na casa dos seus clientes lá e você sempre encontra alguém falando, olha, minha mãe não deixa jogar nada. Não me... Ou ao contrário, né? Sim. Então, se vai denunciar alguém, vai com cuidado aqui pra gente poder ter saldo positivo, tá bom? Se quiser mandar anônimo também tá valendo, porque nosso interesse é ajudar. Tá bom? Vamos lá, ó. Quando a gente fala em saúde, normalmente a gente pensa em alimentação, né? Exercício físico, sono, mas a casa que a gente vive também influencia e muito no nosso bem-estar. De que forma esse ambiente está impactando no cérebro? Elaine, eu vou trazer essa para você primeiro, porque eu acho que você lida com isso diariamente na sua ocupação. Então, o excesso de objetos, o excesso de estímulo, ele já deixa a nossa mente mais cansada, ele já nos deixa mais estressado. Quando você entra num ambiente muito cheio de coisa, muito cheio de estímulo, com muita coisa acumulada, automaticamente seu cérebro já tem que gastar um tempo muito maior para processar todas essas informações. Então você já fica automaticamente já mais cansado. Abarulhado. Exatamente. E isso começa a trazer uma série de problemas de ansiedade, né? Quando você está nesse ambiente. Então, esse ambiente ele já vai influenciando, né? Por isso que a gente fala que o externo influencia o nosso interno e o contrário também, né? Os dois, um influencia o outro. Parece um papo muito moderno, né, doutor César, só da atualidade, mas eu acho que as pessoas não estão totalmente conscientes dessa reflexão, né, do externo influenciando o interno e vice-versa. Porque uma bagunça, por exemplo, pode refletir uma pessoa que está numa confusão ou em conflito e ela não está percebendo. E mesmo que ela não esteja percebendo, mas o impacto está existindo, está funcionando, né? Até porque é muito comum as pessoas que têm transtorno de acumulação, elas negam o problema, elas colocam uma defesa, elas usam justificativas, então elas têm dificuldade de perceber que existe o problema e por isso não conseguem avaliar bem como que aquilo está afetando a sua saúde mental. Então a gente pode pensar também, expandir um pouco a ideia e pensar as coisas da casa que estão bagunçadas ou desorganizadas ou cheio de tralha e tal, mas também a casa dentro da gente, né? A nossa cabeça, nossas emoções, nossos pensamentos. Às vezes a gente vai acumulando um monte de lixo de pensamento, né? Pensamentos que a gente chama de disfuncionais, pensamentos ruins, pensamentos de autodepreciação, de autodesvalor, ou o contrário, de pessoas que são muito narcisistas, pessoas muito autoexaltadas. Então isso é uma bagunça na cabeça que tem que em algum momento fazer um ajuste, se a pessoa quiser se sentir melhor. Olha aí, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas tem um dado interessante, publicado no Journal de Psiquiatria e Pesquisa, que diz assim, olha, 20 mil pessoas participaram dessa pesquisa e mostrou uma associação com maior incidência de dor crônica, diabetes, quedas e apneia do sono em pessoas com transtorno de acumulação. Além disso, essas pessoas costumam se isolar, já que se sentem envergonhadas e geralmente têm conflitos familiares, porque entra o interesse fica bagunçado ali, né, Elaine? Tem um estereótipo que a pessoa que acumula, ela é preguiçosa, ela não cuida da limpeza da casa, desleixada, quando na verdade essa pessoa tem um transtorno, né? Hoje ele já está no CID, né, doutor, com um transtorno de acumulação. Então essa pessoa, ela está com problema, para ela desfazer das coisas é muito difícil, não é algo que ela não faz porque ela não quer. E aí começam os conflitos familiares, começa
todos os tipos de prejuízos, de perdas, né, econômicas, sociais, porque ela fica com vergonha de sair, porque ela está sendo julgada. Aí, enfim, aí começa a acarretar uma série de prejuízos. Dependendo do acúmulo, também vai impactar realmente o viver de outras pessoas. E não é, como a Elaine falou, não é uma preguiça e tal, é um transtorno. Só para relembrar o público de casa, por que não é doença, né? Então, em geral, a palavra transtorno, ela é usada para aqueles sofrimentos humanos que não se sabe exatamente a causa. É um transtorno, está alterado. Agora, doença é quando você tem a gente chama de agente etiológico, quando você sabe ali qual é o agente produtor daquele sofrimento. Então, a questão da acumulação de objetos e coisas é um transtorno, ou seja, está classificado no CID, no Código Internacional das Doenças, né? Mas se chama transtorno de acumulação. Então, não é preguiça, não é frescura, é realmente um sofrimento emocional profundo. Perfeito. Bom, todo mundo tem objetos, roupas, lembranças que foi guardando, né, ao longo dos anos. Como é que é por aí? Por que eu pergunto? Porque algumas pessoas têm tanta dificuldade de se desfazer. Você sabe, Elaine, você aí de casa também talvez não tenha essa dificuldade, mas conheça alguém que tem. E eu queria entender o que está por trás disso, o que esses objetos realmente representam emocionalmente. E a nossa produção deu uma vasculhada no seu livro e trouxe aqui um modelinho para a gente tentar organizar isso, Elaine. Ó, a gente vai exemplificar isso aqui. Vocês podem chegar aqui se quiser. Ó, vem cá, doutor César. Mostrando uma baguncinha aqui, uma bagunça num porte bem menor aqui, mas às vezes a gente vai colocando livros, fotografias, caixas, sacolas, embalagens. Eu conheço gente que adora, por exemplo, embalagens. Então vai guardando, acha legal, acha bonito e aquilo extrapola, não consegue mais ficar dentro de um ambiente ou num formato organizado e começa a ficar por tudo, né? Vamos dar uma olhada? Vamos tentar organizar um pouquinho dessa bagunça aqui. Eu vou trazer aqui tentando empilhar. E o que está por trás desse acúmulo? Ó, talvez o medo de perder lembranças. Super importante. Você lida com isso, né, Elaine? Sim. As pessoas, elas transferem para aquele objeto um valor simbólico. Então, ela acha que se ela desapegar daquele objeto, ela desapega daquela lembrança. Então, estou guardando todo o enxoval do meu filhinho que nasceu, porque eu quero lembrar daquela fase de quando ele era pequenininho, usava aquelas roupinhas. Então, ela transfere para aquela roupa esse valor simbólico, né? E nisso é muitas coisas, não só isso, né? Então, uma gravata, ela representa um show, e ela vai transferindo para aquele objeto. Enquanto isso ainda tem um caráter que não gera prejuízo, que são só lembranças, que eu tenho espaço para guardar, ok. O problema é quando isso extrapola todo o espaço que você tem na casa, as condições que você tem, e aquilo vai virando realmente, como o Dr. Ben explicou, um transtorno, né? Vai interferir no funcionamento dessa rotina, dessa família, dessa casa. Exatamente. Doutor, o senhor quer comentar, doutor? Vou trazer mais um aqui, porque a bagunça, ó, tá só começando. Vamos trazer mais aqui. O que está por trás desse acúmulo? Você aí de casa, presta atenção, ó, vem com a gente. Talvez você ache que vai ter dificuldade de lidar com a culpa, porque muitas vezes a gente se arrepende ou acha que aquilo tem um valor sentimental, Elaine, envolvido, certo? E a pessoa pode, dessa questão de culpa ligada a acúmulo, né? Pode ter, por exemplo, a pessoa se sente culpada de estar acumulando, mas ela não consegue se livrar porque é um transtorno que ela não encontrou solução ainda. E também tem outro tipo de culpa, que é a culpa de, mas se eu jogar fora isso aqui, como ela falou, né? Mas ela tem um valor significativo para mim, emotivo para mim, né? Então fica com essa luta. Então é um negócio que a pessoa fica presa naquele comportamento ali, né? Sim. E ela vai acumulando e sentindo culpada. Teve uma pessoa, um caso específico, que a mãe foi para uma casa de repouso e não vai voltar, os médicos já, né? E ela tem dificuldade de se tirar, ela sente culpa, mas a minha mãe ainda está viva, como que eu vou me livrar dessas coisas dela? Então a culpa ela vem muito forte. Ela está enxergando essa organização como eu vou me livrar.
Acho que faz muita diferença o jeito que a gente fala ou pensa sobre aquilo que a gente está precisando organizar, não é não? Sim. É verdade. Também pode acontecer, mas não é nem acúmulo, pode dar a impressão de que, mas não é. É a questão do luto psicológico. Atendi anos atrás uma família em que morreu o marido e então foi tão difícil para a esposa e outros parentes, outros filhos, lidar com aquela falta que a esposa demorou algum tempo para voltar a dormir no quarto do casal. Não dormia no quarto do casal, não queria abrir o armário que era do marido. Então, nós fomos trabalhando para fazer um descondicionamento gradativamente, né? Começou a dormir, depois passou uma semana, conseguiu abrir o armário, depois mais um mês conseguiu tirar alguma coisa do armário, começou a pensar o que eu faço com isso. Então, isso é um sofrimento também, né? De desapegar pelo valor afetivo da questão ali. Então, isso me dá pistas de que eu não devo, de repente, lidar com todas essas caixas desorganizadas de uma vez, Elaine, quem sabe? Porque, às vezes, quem está do lado de fora quer botar ordem na bagunça. Mas, para quem está segurando, para quem está acumulando, esse apego tem essas outras verdades aqui que precisam ser olhadas. Vou trazer aqui, por exemplo, ó, esse medo de precisar no futuro. Tem a ver com essa culpa aqui também. Esse aí tá ligado no vai que, né? Uma insegurança. Vai que eu preciso, vai que... Perdi peso, quer dizer, ganhei peso, mas vai que eu volte a usar esse mesmo número. Exatamente, vai que eu engorde, vai que eu emagreça, vai que eu tenha outro filho, vai que... e você vai dando desculpas para você mesma, para você acumular. E não é só pra gente não, porque eu posso ir em casa, eu posso pensar, doutor César, vou guardar da Laura para servir na Lina, mas a Lina tem... quase 3 anos de diferença da Laura, o material estraga, o corpo é diferente, a gente vai acumulando. A questão principal nisso é a dor da ansiedade. Dizendo, vai que eu preciso, pode até ser uma coisa válida, de repente pode da sua filha para outra, pode até guardar, vale a pena, porque é caro e tal, ela vai usar, né, com meus 2 meninos, meus netinhos aí, alguma coisa minha filha aproveita. Deixou do mais velho, aproveita mesmo, né? Sim. Mas a questão do acumulador é que ele tem uma ansiedade, é uma inquietude, não é um pensamento racional, lógico, não, vai servir sim, então vamos guardar, não, isso aqui não vai, vamos descartar. Essa ansiedade que e se faltar, e se acabar, como a Elaine falou, e se? Então, essa ansiedade é que é perturbadora e que faz a pessoa, então, guardar. Então, ela pode ter 80 pares de sapato, mas ela não tem dificuldade de se desapegar porque ela acha que ela pode precisar daquele. Na verdade, ela tem, chama de disposofobia, né? Fobia de desapegar. Então, ela tem um sofrimento muito grande de se dispor. E nós não estamos falando só de sapato, pode ser uma caixa de pizza, pode ser algo sem utilidade nenhuma. Essa fobia de se dispor, ele toma proporções gigantes, assim, de qualquer coisa. Então, por exemplo, eu não estou guardando a roupinha do meu filho porque o outro vai usar, mas eu estou guardando a chupeta, a mamadeira, o andadouro. Entendi. E principalmente, que nem o doutor falou, né? Quando você guarda, quando é legítimo, seu filho vai usar. Tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso. O problema é quando não existe essa possibilidade. Seu filho já está com 35 anos, já está casado, já está na faculdade, mas você ainda está com a roupinha do bebê, o enxoval todo ali, sabe? Certo. E você falou em fobia, quer dizer, fobia... tem fobia simples, fobia social, né, classificado nos transtornos de ansiedade. Então, a fobia é um deslocamento da angústia para um ponto em que a pessoa ainda tem um certo controle. Então, quer dizer, a pessoa tem uma fobia de elevador. Atendi um rapaz assim, meu consultório é o 7º andar, e não ia de elevador nem que a vaca tossisse. Então, como é que ia fazer? Nem descia, eu descia com ele e tal. Então é importante isso, porque a fobia, a pessoa ainda consegue controlar, não vai pelo elevador, vai pela escada, né? Então, mas o importante é que existe uma angústia desse indivíduo que é tão perturbadora e esse indivíduo ainda não conseguiu entender a dinâmica dessa angústia, de onde que ela vem, por que ela surgiu, o que eu faço com ela. Então, a mente encontra uma alternativa temporária, fobia, tá? Então, a fobia me perturba, é chato, mas eu sei lidar com isso. Eu vou pela escada, eu não passo no túnel, eu sento na beiradinha da porta de saída do teatro. Seria uma maneira de expressar essa angústia, exatamente. Talvez do jeito errado, mas seria uma maneira. Agora, gente, estamos percebendo aqui, porque eu e você não somos psicólogos, né, nem psiquiatras, então a gente talvez tenha que lidar só com a bagunça das caixas ou do objeto a ser acumulado. Mas quando a gente começa a perceber essas angústias por trás,
torna a gente mais sensível para lidar com o problema do jeito certo, nem sendo personal organizer, né, Elaine? A gente precisa ter essa sensibilidade. E eu vou trazer aqui, ó, tem mais bagunça aqui, ó, tem mais, vamos entender mais o que está por trás, gente. Então a gente vai devagar, né? Olha, pode ter um histórico de escassez por trás. Não é incomum, Elaine. Não é incomum. Pessoas que passaram por muitas faltas, que vieram de um contexto, às vezes, de guerra, de problemas de enchente, elas tendem a acumular muitas coisas, né? Porque, como eu já senti essa falta, pode ser que eu precise. Foi traumático. Foi traumático. Pessoas que passaram muitas necessidades, que tiveram falta de alimentos, por exemplo, hoje em dia ela vai no mercado toda semana, perde alimento, a despensa deixa vencer, porque o medo de faltar, de passar por aquilo de novo, faz ela acumular. Sapato, eu tive uma cliente que ela tinha 800 pares de sapato. Só no primeiro a gente desapegou 270, assim, na primeira leva, né? É muito, gente, é surreal, assim, às vezes a gente nem acredita, meu Deus, mas como? E aí você vai conversar com ela falou assim, eu nunca tive um par de sapato meu quando eu era pequena. Eu usava sapatos furados, grandes, pequenos, minha mãe forrava com jornal dentro porque chovia. Então, hoje em dia, eu não consigo ir no shopping não comprar um sapato. Uau! Então, você vê que tem muitas dores ali, né, por trás desse acúmulo, não é algo simples assim. Eu conheci um homem que ele foi trabalhando duramente, juntando dinheiro, colocando lá na poupança num certo banco e juntou um certo valor e aí de repente o banco faliu, ele perdeu tudo, não teve como recuperar esse dinheiro. Uau. E a partir dali ele ficou um estresse pós-traumático e a questão não entrou na acumulação clássica, mas ficou super, hiper preocupado com, tipo assim, ele comprava uma laranja que tinha a casca mais fina do que a laranja que tem a casca mais grossa para ter mais laranja. Ele ia botar uma carta, antigamente tinha isso, o pessoal de carne deve saber que é aquele envelope aéreo, né? Envelope aéreo, aquele envelope mais levinho, né? Que tinha ali verde e amarelo na beiradinha, porque o envelope aéreo é mais leve, né? Então, o dinheiro a pagar lá pelo selo é mais barato. Então, aquela perda criou tanto trauma naquele indivíduo que contaminou a dinâmica do dia a dia da vida dele em várias coisas, né? E deixa eu perguntar uma coisa, né? Para vocês dois. Vocês acreditam que, por exemplo, nesse caso aqui, isso pode, inclusive, atravessar gerações, Dr. César? Porque pessoas que, de repente, não viveram em situação de guerra, mas conviveram com alguém que imediatamente passou por isso, mas passou isso de maneira muito vívida, quem sabe a próxima geração também vai meio que carregar o comportamento? Sim. A gente sabe que genética é, em geral, 40%. Neurocientistas falam que 40% do que a gente tem a ver com genética, mas 60% é aprendido. Então, a genética pela genética pode ser passada a sensibilidade para com a situação, não a situação em si. Quem tem transtorno de acumulação, não vai passar isso para o filho. Certo. Vai passar talvez a ansiedade que está atrás disso aí. Essa ansiedade, então esse filho pode repetir aquele papel ou manifestar essa ansiedade excessiva com outro tipo de transtorno, né? E também por ver isso que você falou, né? Por aprendizado. Então, minha mãe acumulava, eu vejo muito isso. Eu aprendi a estocar também. A mãe que acumulava, aí o filho fala assim, nossa, eu acumulo, isso é culpa da minha mãe. Minha mãe guardava tudo, minha mãe guardava todas as embalagens, minha mãe guardava a embalagem, o vidro do palmito, minha mãe guardava a embalagem, e eu me pego muitas vezes também guardando, isso eu herdei dela. E não sabe nem por quê, às vezes nunca se perguntou, nossa, mas por que eu estou guardando isso? Aí quando ela se pergunta, ela fala, nossa, isso aqui era da minha mãe, era uma mania que a minha mãe tinha. Isso é mais uma cópia do que realmente a genética, né? Exatamente. Ela copiou, porque a gente copia do pai e da mãe o que é bom e o que é ruim, né? Exato. Deixa eu trazer aqui mais talvez uma dor, uma angústia por trás dessa acumulação, gente. Vem cá, ó. A gente vai mostrar aqui agora que pode ser que existe uma busca por segurança emocional através desse acúmulo. Roupas. Vamos falar de... E olha, gente, acho que é bom deixar claro que esse programa não é sobre consumismo, porque você pode estar pensando, mas eu estou guardando porque eu não tenho dinheiro para comprar mais. Vai que amanhã não tem a ver com isso aqui que a gente está trazendo. Mas realmente essa busca por segurança emocional pode estar por trás desse apego. Sim. As pessoas se escondem atrás desse acúmulo. Ela vai se escondendo ali, porque aquilo dá uma segurança para ela, como a gente falou. Então, se eu tenho aqui, não vai faltar. Se eu tenho tudo isso aqui, eu não vou precisar.
Então eu já tenho. E se eu precisar, eu já tenho. Então você deixa de confiar também que você, né, que Deus pode te prover. Então você confia nas coisas que você tem ali. Que você já você conquistou. Segura e você mantém aquilo. E ai de quem tirar aquilo de mim. A pessoa, ela fica realmente muito brava, desestabilizada, chorosa. É muito difícil para a pessoa. Ela sente como se... o Dunker fala assim, né, que é como se ela estivesse protegendo um castelo. E às vezes esse castelo é um castelo de lixo. Mas para ela aquilo ali tem um valor muito grande. Então ela se esconde atrás daquilo. E se você tirar ela, ela perde a segurança dela. E o importante para o familiar que convive com alguém com essa situação é entender de que isto é uma representatividade, é uma representação. Isso, ou seja, o acúmulo é uma representação, né? Não é uma coisa racional. Às vezes até muitos casos de pessoas que têm transtorno de acumulação, elas têm a consciência, mas ela não tem a força para mudar, por causa do significado emocional daquilo. Exatamente. Não é porque ela sabe que não precisa ter 20 escovas de dente, né? Uma, duas, tá ótimo e tal, mas o símbolo emocional disso é que agarra e prende. Ô, gente, a gente está falando sobre... Vamos sentar aqui um pouquinho, porque a gente está falando sobre o acúmulo e sobre questões talvez mais clássicas, né? A gente, quando assiste esses programas de acumuladores, por exemplo, fica com essa imagem exagerada, mas a gente pode ser um acumulador mais discreto, Elaine? Pode guardar coisas que não precisa e ser considerado um acúmulo? Porque é um transtorno, doutor César, então eu tenho que tomar cuidado, porque a gente pode rotular uma pessoa que de repente está no caminho, Elaine. Sim, na verdade, é preciso separar bem isso, porque o acumulador é quando gera prejuízo, transtorno e sofrimento. Tá. Se você tem muita coisa, mas aquilo não te gera transtorno, sofrimento, aquilo não atingiu a parte de mobilizar a sua casa, você tem espaço para aquilo, você pode ter o que você quiser, não tem problema, não existe isso, né? A gente tem que diferenciar o consumismo da acumulação, porque o consumismo, a pessoa ela não tem dificuldade em desapegar, o prazer dela está na compra, então no consumir. Diferente da acumulação. A acumulação, o transtorno está na hora de desfazer, ele não consegue desfazer daquilo. Então é bem importante a gente sinalizar isso daí, porque muitas vezes as pessoas falam, você acha que eu sou acumulador? Eu tenho muitos livros. Não, você gosta de livros, você tem uma biblioteca. Posso ser um colecionador. Sabe? Exatamente, gente. É muito importante isso, né? A diferença do colecionador e do acumulador. Mas para ser um transtorno, precisa gerar um prejuízo. Ter gente sofrendo ali, seja ele, seja a família, porque às vezes, como o doutor falou, ele não tem consciência ainda. Tá. Mas a família está sofrendo, né? Pois é, isso que eu ia falar, porque talvez o acumulador, ele tem uma angústia, mas aquilo traz um pouquinho de paz para ele, né? Esse acúmulo traz um pouco de paz. Agora, outras pessoas estão sofrendo, ou seja, está atrapalhando o funcionamento ali. Agora, talvez muita gente esteja aí se identificando, ou se lembrando de alguém da família, né? Enquanto está assistindo aqui. E isso é importante, porque, olha, desde 2013... O DSM-5, que é o Manual do Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, passou a reconhecer o transtorno de acumulação como um transtorno específico. E hoje estima-se que ele afeta aí entre 2% a 6% da população. E seja mais frequente, gente, justamente após os 55 anos. Diante disso, como é que a gente pode perceber sinais de alerta de que o apego às coisas deixou de ser saudável? Porque a gente pode ter preferências, né, Elaine? Mas aí a gente tem que analisar essa linha. Quando é que deixa de ser saudável? Justamente quando começa a ter prejuízo, seja financeiro, seja emocional, seja da rotina. Porque daí a casa começa a se encher, você começa a ter menos espaço, começa a ter problemas familiares, você começa a ter problemas com gasto, porque nem sempre o acumulador, ele só recolhe coisas, mas ele também compra muita coisa. Então, quando começa a ter esse tipo de prejuízo... Pode ter prejuízo com higiene, por exemplo, que pode aparecer bichinhos. Exatamente, porque conforme você vai acumulando, você vai ficando com mais dificuldade de limpar, enfim. E muitas pessoas que estão com esse transtorno acumulam coisas que já estão sujas, que já foram utilizadas de alguma forma. Então, por exemplo, ela vai numa festa, às vezes ela recolhe aquelas coisas descartáveis, os copos, porque em algum momento ela acha que aquilo vai ser útil para ela.
Então começa a guardar coisas que atraem sujeira, bicho. E quando você vê, e tem também, né, quando começa a ficar sujo, sem higiene, é chamada de síndrome de Diógenes, né, que é quando entra essa parte de higiene, porque daí acumula animal, a pessoa vai trazendo bichinhos para casa, com o motivo legítimo de que ela vai cuidar. Mas aí ela não tem condições de cuidar daquilo. Foge do controle. Foge do controle quando você vê a situação já está tomada. E aí é importante, então, fazer uma diferença entre colecionador, acumulador e o consumista. Quer dizer, o consumista, ele compra para chuchu, mas ele não deixa a casa encher, ele descarta, como a Elaine falou, não tem problema de desapegar, né? Então, eu acho que é o mais comum, é o consumista, não é não, gente? Porque o consumista talvez seja o mais comum, porque a gente fala todo mundo como acumulador, mas esse dado me chama a atenção, de 2% a 6% da população acima dos 55 anos é bastante gente, doutor César. É sim. Então, e aí o colecionador, qual a diferença do colecionador com o acumulador, né? O colecionador, ele tem organização. Ele coleciona selo, então tem um álbum direitinho, tem os álbuns ali, né? Bota na prateleira, não fica espalhado pela casa, não vai juntando. Então ele tem uma ordem, tem uma organização, não fica bagunçado, não vai gerar fungo, bactéria e tal, que é por causa de acúmulo de coisas usadas, até como ela falou que o acumulador usa, né? E tem uma relação direta com ansiedade né, acumulação compulsiva, e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa relação com transtornos como TOC, por exemplo, doutor César. A gente tem que pensar o seguinte, o acumulador, por exemplo, é diferente de um indivíduo que tem TDAH. O TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem uma desatenção, a desatenção faz com que fique a coisa bagunçada. Desorganizada. Mas bagunçada, desorganizada, não é acumulada, é diferente, né? O indivíduo que tem depressão, tem pessoas que estão com uma depressão de moderada para grave, ela pode estar desanimada, então ela não quer arrumar nada em casa porque está com a depressão. Isso é diferente de acumulação. Né? O transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, também é diferente. O TOC em geral, aliás, um TOC bem comum, o toque de arrumação e o toque de higienização. Lava a mão 20 minutos, né? Atendi uma senhora que caiu a tampa da panela no chão, ela usava quase 1 litro de álcool para limpar, porque o pensamento dizia, tem bactéria, né, e tal. Dizem que Michael Jackson tinha toque, o ator de Harry Potter também tinha toque, outros artistas famosos, aquele Beckham, jogador de futebol, tem que ser sempre 4 chuteiras, 4 bolas, não pode ser ímpar e tal. Então, toque é diferente de acumulação e é diferente de TDAH e é diferente de depressão. Mas tem uma relação com ansiedade, né, Elaine? Tem, e tem essa relação com obsessão, né? Porque o acumulador também, ele caminha assim, nessa vertente do obsessivo compulsivo, porque ele tem essa obsessão, o pensamento de adquirir mais daquilo, e a compulsão, né, que é o ato mesmo de ficar acumulando aquilo, independente da saúde dele estar prejudicada, né? Tem gente que morre no meio do acúmulo de coisas, né? A família abandona, não aguenta mais, e aí essa pessoa, isso está muito ligado, aí traz outras doenças, né, como você bem disse, da ansiedade, da depressão, porque vai trazendo outros transtornos. Geralmente o acumulador, ele nunca tem um transtorno só, ele já tem outros tipos de transtorno, ele vai adquirindo outros transtornos, né? Ele já começa a ficar com medo, ele acha que está sendo perseguido, enfim, tem outros transtornos. Assunto importante aqui hoje, e você talvez esteja aí lidando com esse círculo vicioso e pensando, né, como sair dessa situação, sem saber muito como. E eu tenho aqui em minhas mãos a revista Esperança Mente Feliz, e com ela você pode ter certeza de que tem um auxílio aqui. Você vai descobrir formas simples e eficazes para reduzir a ansiedade e para lidar melhor com as compulsões e gerenciar o estresse. É claro que a gente não está oferecendo aqui nenhuma solução barata, mas é conhecimento, caminhos para levar você a buscar, de fato, solução para as angústias mais difíceis ou menos óbvias aí, né? Então você pode ligar para cá e pedir a sua de graça pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21, 0 operadora 12 21 27 31 21, e a Mente Feliz, ela pode ser a sua ferramenta aí
a te ajudar, né, no dia a dia. Dá para pedir pelo WhatsApp também, você vai mandar um zap aqui, digita aí Mente Feliz no 12 98244 4449, 12 98244 4449, tá bom? Ó, vou fazer um intervalo aqui, tem muita coisa legal para a gente ainda falar desse programa, mas você pode conhecer mais do trabalho da Elaine lá no @EYOrganizer, que é Elaine Yamaguchi, EYOrganizer, ela que faz um trabalho excepcional, ela que é autora do livro As Coisas que Guardei, que eu tô louca para você conhecer mais aí de casa. Tem um link lá no seu Instagram? Tem. Boa. Então, ó, já tem coisa bacana para você ver lá, além do conteúdo dela, que é esse livro maravilhoso. E também, Dr. César, você pode falar com ele lá no drcesar.com.br, o site que ele mantém e que coloca conteúdos semanais ali também, que valem muito para a gente nos ajudar aí a organizar, doutor, a mente. Precisamos, né? Bora para o intervalo? Na volta, a gente vai trazer aqui estratégias de organização e de convivência com o acumulador, assuntos necessários, tá? Ainda hoje você acompanha aqui o quadro Primeira Pessoa com Jaqueline, que aprendeu a desapegar de pertences da mãe para poder lidar com o luto. E se você tem dúvidas, se você tem uma história com relação a esse assunto que a gente está trazendo aqui, manda aqui no nosso WhatsApp, que no último bloco a gente vai deixar um espaço reservado para sua fala, tá bom? A gente vai ali e volta já. Estamos de volta, vem para cá participar dessa conversa, a gente está falando sobre as coisas que guardamos, estamos falando sobre acúmulos aqui, também demos uma pincelada no consumismo. Vem para cá porque todo mundo precisa participar dessa conversa aqui, mesmo que você não seja essa pessoa, você provavelmente convive com alguém, ou você vai precisar lidar com essa questão em algum momento da sua vida. E eu começo perguntando para você aqui novamente, né? Você sente dificuldade para se desapegar das coisas materiais por aí? São roupas, sapatos, brinquedos, itens de lembranças, fotografias, quem sabe, livros. Conta pra gente, quem sabe você convive com alguém que é super apegado por aí também. Manda sua resposta aqui no 12 98266 0004. QR Code aqui também te leva à interação aqui com a gente, tá? Então pode aproveitar quando a gente coloca esse código aqui, que é o contato do Vida e Saúde, nossa produção. Inclusive, chegou uma que eu quero trazer aqui, Dr. César, Elaine, um depoimento da G. Bastos. Ela traz o seguinte, olha, sim, eu tenho muita dificuldade. Inclusive, fico muito cansada só de olhar para a bagunça que preciso arrumar. Elaine, socorro. A G trouxe aqui, eu acho que a fala de muita gente que se incomoda com a pilha de coisas para arrumar, mas que... deixa para lá. As pessoas fogem um pouco, né? Porque realmente é cansativo. Dá trabalho? Dá trabalho, é cansativo. Você não acorda com vontade. Ai, que vontade de arrumar isso aqui. Mas não é só uma faxina, a gente tem que fazer todo esse exercício mental sobre o que vai, o que fica, por que vai, por que fica, não é? Exatamente. É decidir o que você vai tirar, é desapegar dessas coisas com consciência, sem esse medo de que vai faltar, e aí você começar a selecionar o que eu quero ficar, o que eu consigo desapegar. E sempre é bacana você começar assim, eu vou ficar com isso. Porque quando você decide o que você quer ficar primeiro, seu cérebro vai ficando mais tranquilo, que vai ficar algo. E aí você consegue. Então, já que eu vou ficar com isso, eu consigo. Nossa, eu adorei essa estratégia. Ela já começa, Dr. César, vai fazer sucesso lá em casa, porque eu acho que eu faço o contrário. Eu começo com o que vai embora, e aí dá desespero em quem está desapegando. Exatamente. Você fala, primeiro você separa o que você quer ficar. Esse eu amo, esse faz sentido, combina com a minha vida atual, faz sentido com a rotina que eu levo. Então, ok, esse eu fico. Esse não faz mais sentido. Então, eu Essa é uma estratégia legal porque passa também o respeito pela afetividade do outro em relação ao objeto, né? Porque para você, um brinquedinho que teu filho quer guardar, pode ser uma besteira, né? Pode ser até um negocinho, sei lá, chinês aí que custa R$1. Né, em vez de guardar um Lego que custa, sei lá, 200, mas tem um significado para ele. Então, essa é boa estratégia mesmo. Né? Outra coisa interessante é
você que mandou a pergunta, G, né? É. Assim, se seu armário, seu guarda-roupa tem 10 gavetas, né, fora os compartimentos de cabide, e está realmente bagunçado, então você pode decidir hoje, até a noite, eu vou arrumar uma gaveta. Pronto, arruma uma. Aí você olha o balcão da tua cozinha, tem um monte de tralha, um monte de coisa ali e tal. Então você escolhe um passozinho assim, um espaço, né, de, sei lá, 30 centímetros por 30, arruma aquilo ali. Então, quando você dá o primeiro, até tem um provérbio assim que se você bota o pé fora de casa, você já deu um grande passo, né, para fazer. Então, você arrumou uma gaveta das 10, isso pode incentivar, não é, Elaine? Para você ter mais ânimo de, graças a Deus, consegui arrumar aquela, amanhã eu vou ver se eu consigo a outra, né? Perfeito isso, porque você precisa dessa motivação. E cada vez que você conclui um trabalho, você vai sentindo vontade de fazer outro. E ver o resultado te inspira a continuar. Isso Porque tem que dar um perfeito. passo, quer dizer, não é nem agora vou ter que arrumar essas 10 aqui tudo hoje e também não vou arrumar nenhuma. Não, é uma coisa gradativa, leve. Agora eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, Elaine, não sei se eu já te falei isso antes, mas vamos lá. Eu achava que essa coisa de organizer era coisa só de gente rico ou era coisa só de quem tinha muita coisa e queria botar tudo no lugar. Mas desde que eu te conheci, há alguns anos atrás, eu percebi que é um trabalho que vai muito além da organização física e de espaços. Você ajuda as pessoas a lidar com luto, com perdas difíceis, com separações, com ressignificações e de um jeito muito prático, porque como a gente falou aqui no bloco anterior, quando a gente organiza o externo, vai refletir internamente e vice-versa também. Quando eu estou em paz, eu tenho vontade de agarrar essa bagunça e falar, não, peraí, vamos lidar com o que realmente eu quero ficar para mim. É muito legal, assim, entender que o seu trabalho é um trabalho que vai muito além da perfumaria. Exatamente. A perfumaria é bom também, né? Vamos combinar, que é gostoso, né? Porque tem um estereótipo, né, que a organizer vai cuidar da estética, vai organizar só por cor, então eu vou ficar com tudo lindo, mas a gente sabe que por trás de uma bagunça tem um coração machucado, tem alguma coisa ali. Nunca é só a bagunça, nunca é só a bagunça. Então, tem uma mãe muito cansada que passou por uma maternidade e por isso a casa veio a bagunçar. Tem alguém que passou por uma doença, tem N situações, mudança de emprego, enfim, aconteceram muitas coisas ali para que essa bagunça pudesse acumular. E tem a pessoa que trabalha demais, não tem tempo, enfim, tem N motivos, né? Mas é sempre bom a gente olhar para esse contexto como é maior do que ele... Maior, Eu fiquei pensando aqui, também estou curioso para ver o livro dela, viu, Teru? Ai. Ali o título, né, As Coisas que eu Guardei. E acho que a gente pode falar um pouquinho aqui, o pessoal de casa, né, Elaine, que é as coisas que eu guardei no meu mundo emocional. Sim. Né? Mágoas, ressentimentos, tristezas, raivas, né? Pensamentos ruins. Então, que coisa que eu estou guardando e que está me consumindo. Não é? Você podia falar sobre isso, que é o título do seu livro, né? Eu gosto muito dessa metáfora, porque a gente tem as gavetinhas que a gente não quer abrir, que estão ali emperradas de coisas que a gente não quer mexer, mas que elas precisam vir à tona para que a gente consiga, de fato, se livrar delas. Tem muitos apegos que a gente está guardando ali, como o senhor disse no começo, né? Lixos que a gente engavetou e a gente não quer tirar. E que estão pesando na bagagem. Exatamente. Eu atendi gente no consultório, assim, com 50, 55 anos de idade, me lembro uma pessoa falou assim, o senhor é a primeira pessoa que eu vou contar isso na minha vida. 50 anos guardando o negócio aqui dentro, né? Tem estudos mostrando que o cérebro de pessoas que convivem com o acúmulo pode reagir de forma diferente na hora de decidir o que descartar. E isso ajuda a explicar por que para algumas pessoas olhar a bagunça já traz exaustão. Olha só que interessante. Como é que a gente vence essa barreira, Elaine? Agora é contigo, porque você lida com muita gente que realmente desiste só de olhar. E que talvez tenha recebido de presente a sua ida até aquela casa, até aquele local, para ver se dá um jeito. A gente tem que pensar assim, né? A organização, contratar um serviço de uma personal organizer, talvez não seja para todos.
Mas organizar é para todos. Hoje em dia a gente tem conteúdos gratuitos, assim, você abre o YouTube, você coloca ali um podcast, durante o podcast você já vai organizando a sua casa. Você entra, se você digitar em qualquer plataforma, organização já vai te trazer um monte de conteúdos. Então, você consegue fazer isso. Outro passo, precisa de ajuda? Chama uma amiga. Sabe assim, estou precisando organizar minha casa, você pode me ajudar? Vem aqui, mas tem que sempre ser uma boa amiga. Tem que ser aquela amiga sincerona também, né? Que você fala assim, isso aqui você acha? Não, tchau, isso daí não combina mais, vamos dar um fim. Legal. Não aquela amiga que vai te passar a mão na sua cabeça. E fazer uma coisa que o doutor falou que é muito importante, fazer por partes. Não queira tirar tudo de dentro do armário e resolver hoje um acúmulo de anos. Não vai funcionar, você vai ficar cansada, vai devolver pior do que vai dar um desespero. Exatamente. Então, assim, hoje eu vou arrumar o maleiro desse armário. Amanhã eu vou arrumar o cabideiro. Depois de amanhã eu vou arrumar as gavetas. Qual ambiente está mais te incomodando? É a cozinha? É o quarto? É o tal do quartinho da bagunça? Então, começa por esse ambiente que mais está te incomodando e depois você vai dando outros passos. Vamos falar. Às vezes, ao final do dia, quando eu deito, com frequência isso, eu deito assim, Deus, obrigado. Aí eu lembro o que eu fiz, o que deu para fazer e tal. E eu agradeço a Deus porque alguns dias a gente não está com vontade de fazer isso ou aquilo e tal, né? Tipo assim, caminhar, tem dia que eu vou caminhar na marra, né? Assim, pego, me levo e tal, assim. Tá vendo? Então, até o Dr. César, gente, você também vai ter que lidar com isso. Então, vai ter que lidar. A realidade é essa, né? A realidade é essa. A gente não tem o pique o tempo todo para tudo. Tem dia que você não está legal, tem dia, né? Saúde mental não é não ter tristeza nem desânimo. Quando a gente tem isso, não faz besteira, né? Então, aí eu realmente agradeço a Deus, obrigado. Eu estava sem vontade de fazer aquilo hoje e o Senhor me ajudou a fazer. Então, mesmo que seja uma coisa simples, porque as pessoas perfeccionistas, que é uma comorbidade, quer dizer, é uma coisa que pesa. Mas qualquer um faz. Que besteira que eu fiz. Ei, alô, você está sofrendo com acumulação, você está sofrendo com depressão, você está sofrendo com outro tipo de situação, toque, por exemplo, e você conseguiu fazer alguma coisa saudável, valorize isso, porque isso ajuda a consertar o seu respeito pessoal. Pouco é melhor do que nada, Dr. César. Muito melhor que nada. E é um avanço real, porque você conseguiu fazer. Né? Legal. Então é importante essa valorização, porque isso anima você a avançar um pouquinho mais depois. Sim. Agora, como é que a gente ajuda alguém que sofre com acúmulo sem humilhar, sem invadir, sem tratar essa pessoa como preguiçosa, relaxada, acumuladora, com o peso da palavra? Como é que a gente faz isso, Eloy? Primeiro, entendendo que isso é um transtorno. Ela não acumula porque ela acha bonito guardar aquilo, enfim. Ela tem, de fato, um transtorno, uma dificuldade. Então, quando eu começo a entender que isso é uma dificuldade, já vem ali um respeito por aquela pessoa. Segundo, não adianta eu fazer isso bruscamente. Vou tirar tudo isso aqui hoje, vou jogar isso aqui, esses lixos, tudo fora. Não dá para ser brusco assim. Você precisa de um tempo, de preparar essa pessoa, tem que ter uma escuta muito ativa ali para aquela pessoa poder falar sobre aquilo, né? Agora, precisa ter alguém forte nessa situação para o dia do caminhão. Vai ter que ter um dia de corte disso. Não, eu tô pensando nisso aqui. Às vezes não vai poder ser essa pessoa que tá o tempo inteiro falando, mãe, a senhora tem que se livrar disso. Às vezes vai ter que chamar uma sobrinha ou alguém que é mais de fora, mas ao mesmo tempo tem um pouco mais de paciência para ouvir e tem essa mão firme aí. Pro dia do vamos fazer acontecer. Tem que ter esse dia, porque senão a pessoa por ela mesma, ela nunca vai querer se livrar. Então, jogar fora escondido da pessoa. Não. 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 Isso a gente não faz com ninguém, nem com quem não é acumulador. Isso aí. Isso é um desrespeito, né? Você pegar a coisa de alguém, jogar escondido fora, tal. Igual criança, tem mãe que fala assim, eu vou fazer uma limpa nesses brinquedos, mas tem que ser a hora que o meu filho está na escola. Eu falo, não conte comigo. Eu não quero ser essa vilã que vai jogar os brinquedos das crianças fora. Porque precisa ser com a criança. Você imagina que alguém chegasse no seu armário e jogasse as suas coisas fora sem o seu consentimento? Então, a gente tem que fazer com a criança, você tem que ensiná-la, né? Já que a gente pode ficar com isso, que tal a gente doar isso e tal, fazer de uma forma lúdica também?
ó, tá chegando Natal, tá chegando o Dia das Crianças, que tal a gente diminuir isso aqui? Então, agora, você imagina com o acumulador que tem um transtorno. Você chegar e do nada você tira tudo dele. Tudo aquilo que a gente falou no primeiro bloco, né? Toda aquela segurança emocional dele, você tirou. Alguma mãe, algum pai pode estar assistindo o programa e pensar assim, mas peraí, Elaine, mas o doutor César Otero, mas eu tenho um filho que é muito egocêntrico, ele quer tudo para ele, não vai abrir mão de nada. Se eu chegar para ele e falar assim, você escolhe o que dá, o que não dá. Não, eu não quero dar nada. E aí, como é que a gente lida com isso, né? Com esse filho? Eu acho que vai ter que negociar, né? Negociar, filho, olha, isso aqui você tem 5 Hot Wheels e esse aqui é o Matchbox, ou você tem esse Lego aqui, ou você tem aquilo ali, ou essa cartinha aqui, não sei o que, esse livrinho, e outra, isso aqui você já não faz tempo. Tem que negociar, não é, Elaine? Porque negociar e ser firme, né? Respeitando, sim, mas também ser firme, não é? Sim, e também mostrando pelo exemplo. Porque quando meu filho costuma ver que eu também faço isso com frequência, porque às vezes é muito fácil eu querer que o outro desapegue, mas eu não, né? Então, quando eu mostro por exemplo para essa criança, fica muito mais fácil dele. Isso. Eu acho que o que a gente vai trazer aqui agora vai mostrar que é possível manter lembranças importantes sem criar acúmulo em casa, certo? Sim. E vamos lá, porque a gente tem algumas estratégias bacanas para você aqui, olha. Então, você pode estabelecer limites de espaço para itens guardados. Sim. Eu vou guardar nessa caixa, por exemplo. Eu gosto muito disso. É o que cabe nessa caixa, tudo bem? Fotografia, pode ser uma chupeta, daquele... E com criança isso funciona super bem. Você pega 2 caixas e fala, filho, vamos fazer o seguinte... Vamos guardar o que cabe nessas 2 caixas. Você vai escolher o que é mais precioso para você. E aí eles fazem isso. Gente, é lindo de ver a criança. Ela desapega muito mais fácil. Eu também acho. Aí ela vai tirando. E isso dá pra gente fazer na nossa casa. Eu vou guardar o que cabe nessa gaveta. Panelas. Eu tenho essa gaveta, então é o que cabe aqui. Sabe? E você vai indo para tudo. Esportes é o que cabe nesse espaço aqui. Porque senão a gente daqui a pouco vai estar precisando de um quartinho, de outro quartinho, de outro quartinho. E a gente pode também pensar assim, você vai fazer essa seleção, aí você abre o armário e pega uma camiseta. Uma coisa que pode ajudar é assim, nos últimos 5 anos, quantas vezes eu usei essa camiseta? Nenhuma, está até com a etiqueta ainda. Então, vai abençoar alguém, né? Você dá para alguém. A gente tem uma dica muito relacionada com isso, doutor César. Olha só, a próxima dica aqui, para você. Será? Você precisa refletir sobre a real importância de cada objeto. Se eu não usei em 5 anos, doutor César, é porque já cumpri o papel, né? Tem alguém precisando. Pronto. Vamos trazer a próxima dica aqui. Não é fácil fazer essa reflexão, mas é importante. Você pode adotar rotinas de organização periódicas. Tem gente que faz faxina todo final de ano, aquela faxina assim de uma limpa mais. Porque daí quer entrar o ano novo com menos bagagem. Tem a faxina da primavera, tem a de final de ano, inverno, né? De inverno. Então, assim, a gente pode adotar isso. Eu gosto muito de fazer nas estações, mudou. Inverno, verão, você faz essa... Porque as coisas entram na nossa casa com mais frequência do que saem. Então, a gente sempre precisa estar dando essa olhada, assim, para a nossa casa. Porque senão... Concordo. Vai acumular mesmo, vai acumular sacolas, vai acumular potes... presentes, né? Porque as coisas, elas entram na sua casa, nem sempre é só coisas que você comprou. São presentes que você recebeu, são papéis que chegam, enfim. Você vai trazendo coisas da rua, né? E até o ideal é que a gente olhe essas coisas antes delas entrarem, né? Quando eu vou comprar alguma coisa, eu realmente preciso, eu tenho onde guardar? Porque depois eu não vou ter que lidar com aquilo. Se eu já consigo fazer essa questão antes de entrar, depois eu não vou ter que lidar com aquilo. Então, aquela dica que a gente trouxe antes aqui sobre fazer uma avaliação, uma reflexão sobre os objetos que a gente realmente tem, pode acontecer antes da gente adquirir. Exato. Presente não tem como, né? Você vai fazer essa análise depois, mas o que você vai adquirir tem como fazer essa e uma filtro. Disciplina legal também, você vai numa loja, no shopping e tal, entra numa loja e tem lá promoção, ventilador, por exemplo, né, de 250 por 120. Cara, não posso perder essa promoção. Aí se você não pensar, você vai comprar e chega em casa e já tem 5 em casa. Ai. Sabe o que eu falo, doutor?
A gente não falava para a criança assim, na volta a gente compra? Na volta a gente compra. tem que falar para a gente. Na volta a gente compra. Por que está abatido a minha alma? Na volta a gente compra. Boa. Não é? Tem mais uma dica aqui, ó, para você. Ó, como é que você vai lidar com isso aí? Fotografar ou digitalizar ao invés de guardar os objetos. Como assim, Elaine? Ajuda a gente. Então, eu até trouxe aqui um exemplo disso, que é esses livrinhos aqui, que a gente pode, que lindo. Olha, guardar os trabalhinhos escolares. Mostra a capa de novo. Olha que graça que foi feito, gente. Sabe aqueles trabalhos escolares que fica juntando? Que a gente adora. Uma pilha de papelada e a gente não tem coragem de desapegar daquilo. Então, você pode selecionar, fazer um livrinho. Tem um valor afetivo grande, né? A criança de primeiro aninho, alfabetização e tudo isso. Desenho da família. Aí tem a primeira letrinha. Aí você pode selecionar os trabalhinhos, fazer um livrinho disso, jogar aquela papelada e isso vira até uma decoração. De decoração. Olha lá que lindo. Pode dar de presente para um avô, né? Pode fazer mais de uma cópia. Dá para fazer com fotografia isso aí também. Sim, dá para fazer. Muito legal. Ó, são várias as dicas aqui, tá? Mas você pode acompanhar mais do conteúdo da Elaine por aqui no Instagram, @EYOrganizer. Ela que é autora do livro As Coisas que Guardei e que você encontra mais informações lá no Instagram, EYOrganizer, tá vendo? Para falar com a Elaine e ela coloca muita dica legal para você já ir pegando aí o pique para fazer a ordem que você precisa fazer por aí. Dr. César também mantém o site drcesar.com, César com S, doutor por extenso, drcesar.com, com conteúdo valiosíssimo ali de saúde mental para você. A gente faz esse intervalo, na volta tem o quadro Primeira Pessoa e a gente vai conhecer a Jaque, que precisou aprender a desapegar dos pertences de alguém muito querido, muito querida para ela, e para lidar com o luto, tá? E daqui a pouquinho nossos especialistas vão responder as dúvidas que o nosso público está mandando. Então, se você tem pergunta, manda que dá tempo ainda. A gente vai ali e volta já. Muito bem, estamos de volta. Elaine Yamaguchi com a gente, ela que é personal organizer. Dr. César Vasconcelos, nosso psiquiatra aqui do Claramente. Hoje estamos falando sobre acúmulo e os objetos, as coisas que guardamos realmente contam histórias. Já parou para pensar? Mas junto disso podem vir todos os outros sentimentos que comentamos aqui. E olha, a Jaqueline passou por isso durante o luto da mãe e com o passar do tempo ainda guarda algumas coisas que para ela são parte da história, que viveram juntas. Ela contou pra gente como passou pelo luto e como ainda lida com todos esses sentimentos. Olha só. Eu automaticamente quis levar tudo para minha casa, porque ali não era só objetos, não eram só roupas, era memórias, era o cheiro, né? E eu acabei levando praticamente tudo, né, que era dela para minha casa. E foi um processo muito difícil até eu conseguir ir me desapegando, né, aos poucos de tantas coisas. Oi, meu nome é Jaqueline, eu vim contar um pouquinho aqui da história da perda da minha mãe. Em 2015 houve uma epidemia grande aqui em Jacareí de dengue e ela começou a ter sintomas, foi, né, ao pronto-socorro, onde foi diagnosticada com dengue. Só que em 4 dias o quadro dela evoluiu, por uma forma muito trágica, ela vindo a óbito no 4º dia. Depois desse período, houve uma investigação por parte da vigilância sanitária, porque já tinham feito a coleta de sangue, né? E foi quando a gente descobriu que não tinha sido dengue, e sim leptospirose. E aí foi uma outra luta, né? Ter que entender o que tinha acontecido, porque aí chegou um erro médico, né? Infelizmente a gente passou por um erro médico. Olha, foi bem complicado não só para mim, mas para o meu pai, para os meus irmãos, né? A minha filha, minha sobrinha, porque assim, a gente sentiu que foi uma perda, é como se tivessem tirado ela da gente assim, de uma forma muito brusca, né?
deixou a gente muito sem chão. A gente ficou totalmente sem chão, sem saber o que fazer, né, com relação a tudo isso. A princípio, meu pai ele não queria se desfazer de nada. Essa foi a primeira reação dele. Só que chegou um dia que ele falou para mim, eu quero que tire tudo. E quando ele falou que queria que tirasse tudo, eu automaticamente quis levar tudo para minha casa. Porque ali não era só objetos, não eram só roupas, era memórias, era o cheiro, né? E eu acabei levando praticamente tudo, né, que era dela, para minha casa. E foi um processo muito difícil até eu conseguir ir me desapegando, né, aos poucos de tantas coisas. Então eu sempre soube que os objetos eles eram apenas objetos, né? Eles me traziam lembranças de coisas boas, nada, como posso dizer, que materializasse a minha mãe, né? Era só lembranças e lembranças boas. Eu percebi assim a necessidade de me desfazer porque eram muitas coisas e coisas que iam se desfazendo com o tempo, né? Algumas coisas não sapato, algumas coisas assim, eles acabam se desfazendo mesmo guardados, né? Então algumas coisas eu precisei ir me desfazendo, mas não que eu tinha uma necessidade ou de me desapegar totalmente e nem de ficar ali revisitando aquelas coisas o tempo todo. Eu só sabia que eles estavam ali. Se em algum momento batesse a saudade, eu olhava, mas sempre com esse olhar positivo, de lembrar, nesse momento aqui ela estava muito feliz, ela estava cheirosa, eram as coisinhas dela, assim, essas memórias que eu guardo. Então, depois desse momento, né, de dor, desse momento que eu precisei aí de ajuda mesmo, né, tanto com relação à terapia, exercício físico, veio a parte do desfazer, né, de desapegar. E foi quando eu comecei a me desapegar, né, de algumas coisas para finalizar um ciclo, né. E as coisas que foram ficando comigo foram as coisas assim que me lembram momentos bons, né. Uma roupa que ela usou numa festa de casamento que era importante para ela, de uma pessoa importante, o perfume que ela mais gostava. Eu fui ficando com umas memórias boas, essa que eu fui guardando comigo. Então, assim como eu, né, muitas pessoas têm essa dificuldade, né, enfrentando o luto. O que me ajudou muito realmente foi buscar a Deus, em primeiro lugar. Busquei ajuda com a terapia, isso foi essencial para mim. E aos poucos eu consegui ir me desapegando de muita coisa, né, e vivendo de uma outra forma, né, esse luto. Ele vai ser eterno até que Jesus volte, mas hoje é saudade que fica, são lembranças boas. E tudo que eu fiz, essa parte do exercício físico, da terapia, eles me ajudaram muito a vencer. A dor, ela permanece, né? Claro que hoje de uma forma muito mais suave, as lembranças são sempre as boas lembranças, e aguardar, né? Até que Jesus volte, para que tudo isso passe de uma vez. Olha, quero agradecer a Jaque por abrir aqui essa história tão pessoal dela, né? E entender que o momento de cada um é muito importante, né, Elaine? Muito. Porque se chega naquele momento em que o pai precisou também, foi o momento dele, né? Sim. Abrir espaço e aí a pessoa falar para ela, não, você não pode ficar com tudo isso, não cabe aqui em casa, ia causar um problema maior. Sim. Tem que ter essa consideração, esse respeito, porque cada um processa o luto de uma forma, cada um tem um tempo para isso. Tem gente que imediatamente quer se desfazer de tudo, porque ela não consegue olhar para aquelas coisas. Causa mais dor. Tem gente que fica anos com aquilo até ela conseguir ir se desapegando. Eu sempre gosto de falar da caixinha da emoção. Faz uma caixinha, né? E você vai guardando ali itens que são preciosos para você, dessa pessoa, que lembre, né? E para não deixar espalhado pela casa, porque toda vez que você passa, você olha para aquilo, te dá uma tristeza. Então é legal ter uma caixinha que quando você sente saudade, você vai lá, abre, vê, chora, tudo que tem que chorar, guarda a caixinha de novo.
E ela guardou itens preciosos ali. Ela fala do perfume, por exemplo, doutor César, porque a gente tem memórias que são bem profundas, assim, com relação à música, com cheiros, né? Então, é legal que ela cultivou isso, né? E também tem o seguinte, na medida que o tempo vai passando e a pessoa vai trabalhando com a sua cabeça nesse tempo, porque o tempo ajuda a curar, mas em função do que a gente faz também com esse tempo, né, com a nossa cabeça. Então, na medida que o tempo vai passando da perda, né, e vai vivendo o luto e vai aliviando a dor, embora a lembrança pode permanecer sempre, né, o alívio da dor ajuda a descartar também alguns objetos. Olha, muito bom nós pararmos um pouquinho para pensarmos nessa organização e também no que podemos reter e o que precisamos deixar ir, tá? A gente faz esse intervalo agora. Na volta, nós vamos dedicar aqui um espaço para trazer a sua fala, a sua pergunta, tanto para a Elaine como para o Dr. César. Então, Vida e Saúde, pausa, mas vai ali e volta já. Vida e Saúde de volta, e agora é hora de trazermos aqui a participação de quem está acompanhando esse programa, vendo aqui a Elaine falar, ela que é personal organizer, Dr. César Vasconcelos, nosso psiquiatra aqui hoje, falamos sobre o acúmulo, sobre o consumismo também e sobre estratégias para a gente lidar com isso. Mas a sua pergunta, a sua participação é muito importante. Vamos ver quem chegou aqui primeiro. A Iracilda, olha só o que ela fala, gente. Meu marido é muito organizado, mas é acumulador. Ele gosta de guardar tudo, dizendo que pode precisar de algo algum dia. Meu marido tem uma frase, que ele falava que ouvia da avó dele. Quem guarda o que não presta, sempre tem o que precisa. E essa é a frase do terror da Elaine, né, Elaine? Essa frase aí esconde um acumulador. Esconde um acumulador. É sintomática a frase. Agora, a Iracilda fala que o marido dela é organizado. Ele acumula, mas pelo visto, ele organiza esse acúmulo dele. Né? Tem muitos homens que gostam de acumular ferramentas, enfim, ele sempre acha que vão precisar. Então tem que ver até onde isso está incomodando ela. Porque se é algo que ele acumula, mas é organizado, ele dá conta, não atrapalha a rotina dela, eu acredito que eles podem ali, né, encontrar um meio termo ali entre eles, né, um ceder um pouquinho aqui, outro ceder um pouquinho ali, e ela ir conversando com ele, enfim, para ver o que de fato né? Porque ela tem um ponto positivo. Ele é organizado. Você imagina um acumulador que não é. Então ela tem um ponto positivo. Tem uma vantagem aí, né? Exato. Vamos trazer a próxima? Quem está com a gente agora é Rafa. Olha só o que ela diz. Minha mãe tem demência e depressão e é extremamente apegada aos livros do tempo em que ela era professora. Ela chora quando jogamos algo fora. Como lidar com essa situação delicada? É difícil ali porque existe uma condição. Uma condição, né, especial ali para ela, né? E você vê, né, ela lembra do passado, né, de quando ela era professora, né, que é aquilo ali traz ela uma época que ela era saudável. Mas vocês falaram aqui no programa que a gente não deve jogar fora se a pessoa não consentiu. Então, mas no caso dela, ela tem condições de consentir, né? Então a gente precisa, né, doutor, ver isso, porque se a pessoa não tem essa condição, é claro que você não vai trazer esse sofrimento, igual ele falou, ela chora, então em algum momento ela tem um nível, né, de entendimento daquela situação. Então, doutor, qual a melhor forma, nesse caso, para a pessoa que tem essa pessoa tem demência, não sei se pode ser Alzheimer ou não, mas a demência, ela tem um comprometimento da memória importante, né? Então, e realmente as pessoas com arteriosclerose cerebral e algumas demências, elas têm uma memória muito ligada lá no passado. A memória do passado é clara, a memória mais anterógrada do presente aí é apagada, né, e tal. Mas eu acho que, como ela tem uma demência que é uma patologia neurológica, ela vai poder se alegrar com alguns livros que vai ficar para ela e outros livros podem ser descartados que
ela não vai sentir falta. Né? Então, usar a sua tática de, olha, nós vamos ficar com esse, tá, mamãe? E aí, acho que a partir daí, ao juntar mais alguns, mas usando essa estratégia psicológica aí. Exato. Talvez os livros mais adquiridos mais recentemente, ela não vai lembrar deles, né? Talvez ela não vai nem quando se fizer essa técnica, vamos escolher aqui, ela nem lembra que eu comprei esse livro, tá? Então tá bom, bota aqui na caixa que pode dar. E esse aqui, não, esse aqui eu quero. Então dá para fazer uma coisinha ali. Maravilha! Próxima participação aqui traz o seguinte, ó. Eu conheço uma pessoa que conserta geladeiras e acumula dentro e na frente de casa. Eu moro ao lado e ficamos sem ter como nos locomover direito. Como fazer? Isso tem trazido ansiedade e vergonha por morar próximo. Quando falamos, gera briga. Situação delicada, gente. Delicada, mas realmente esse indivíduo não tem direito até de expandir o espaço ali com a sua ocupação. Com o seu transtorno. Quer dizer, não é porque uma pessoa tem transtorno de acumulação que ela pode fazer o que ela quer dentro da casa dela e até já invadindo aí com a vizinhança, né? Então, gosta ou não gosta, mas tem que ter um limite, isso é importante. O limite, inclusive, a colocação de limites, né? É uma estratégia que pode ajudar finalmente esse indivíduo a controlar. Eu acho que eu preciso de ajuda, que eu não consigo, eu estou toda hora passando teu limite, né? Então a mão firme pode ser a ajuda que a pessoa está precisando para ela finalmente jogar a toalha e pensar, eu preciso de ajuda ali. Então é importante isso, né? Olha, esse quarto aqui é seu, você faz o que você quiser, mas esse aqui não. Esse aqui é das nossas crianças, esse aqui é o nosso. Então, quer dizer, então você foi uma pessoa afetiva, você teve consideração, não foi radical, mas colocou um limite. Então, esse indivíduo aí não pode colocar a geladeira atrapalha o vizinho ali, vai ter que chegar no acordo aí, nem que tenha que entrar uma situação mais drástica de polícia ou advogado, enfim, alguma coisa assim. Muito bem. Próxima participação aqui é da Tatiana, olha só o que ela traz, gente. Eu gostaria de saber se quem convive com quem tem esse transtorno também é afetado de alguma forma e futuramente pode adquirir hábitos semelhantes. Sim, ele é totalmente afetado, né? Quando você convive com essa pessoa, aquilo te incomoda, não tem como você não ser afetado. Porque não faz sentido para você, faz sentido para quem está colecionando ali, acumulando. Exatamente, então aquilo te afeta sim, de várias formas, seja pelo espaço, seja pela sujeira, seja pelo visual daquilo. Você olha para aquilo visualmente é muito ruim. Eu tive um caso de uma acumuladora que a filha parou de falar com a mãe, uma garota de 13 anos, porque ela tinha vergonha de trazer os amigos em casa, ela tinha vergonha de receber, e aí a casa, ela não falava mais com a mãe, ela pegava assim o pratinho dela e ia comer no quarto, tipo assim, ela tinha raiva da mãe, ela não entendia, né, que a mãe estava com um transtorno, enfim, mas afeta de várias maneiras. E quanto à segunda pergunta dela de começar a acumular, sim, como a gente já disse, às vezes por ver se torna um acumulador também, pega esse hábito de achar que vai precisar, às vezes a pessoa fala tanto assim, né, mas vai faltar, e a pessoa cresce ouvindo isso, ela realmente acha que vai faltar, ela também acumula. Vamos trazer mais uma aqui, olha. A Irene agora está chegando e dizendo assim, olha, eu tenho várias roupas do meu pai, me sinto culpada de jogar fora e então vou guardar enquanto viver. A Irene também parece que lida com o luto aí, doutor César. Irene, olha o seguinte, pensa em alguns idosos, homens que você conhece, pode ser da sua comunidade religiosa, pode ser da vizinhança, pode ser um parente, né? Pode ser uma pessoa pobre que você conhece. Olha que bênção que vai ser para esse indivíduo você dar alguma coisa que seu pai daria, né? Talvez seu pai iria concordar com isso, né? Então, você vai abençoar alguém e vai ser um alívio para você. Um alívio porque você vai sentir feliz que abençoou a vida de alguém e vai ser um alívio porque o espaço vai sobrar para outra coisa que realmente é mais necessário agora. Ela pode guardar alguma coisa que tenha, né, cheirinho do pai, fazer essa caixinha da emoção, né, Elaine? Sim. E como bem o doutor disse, imagina isso em outros corpos, né? Abençoando outras pessoas, aliás, ganhando esse pensamento uma é muito poderoso, né? Eu vou abençoar outra pessoa com isso que foi muito bom para mim. Aquilo vai ganhar uma nova vida, vai ter uma segunda oportunidade. Uhum. Olha, gente, vou trazer mais uma aqui, olha só.
Como gosto de estudar e saber de tudo sobre Deus, sem perceber fui acumulando muitos livros, apostilas, revistas e papéis soltos. Já tentei, mas não consigo descartá-los por vários motivos e não tenho onde guardar. Socorro, Elaine. Primeiro ela falou uma coisa muito importante ali, né? Vários motivos. Eu já guardo por vários motivos. Precisa entender esses motivos, né, doutor? Porque às vezes tem muita coisa ali que ela precisa tratar antes de conseguir jogar fora. Mas ela precisa pôr um limite para aquilo, né? E fazer esse exercício que a gente fez. Já que eu posso ficar com isso, posso me livrar daquilo. Eu não sei, talvez ela esteja pensando aqui só um descarte de jogar no lixo, doutor César, mas quando o senhor traz aqui, eu posso abençoar outra pessoa com esse material que foi útil para mim, eu não preciso necessariamente jogar, picar, queimar. Pode dar para a biblioteca municipal, para uma escola. Para uma igreja, biblioteca de uma igreja. Sim. Livros, inclusive no meu livro eu falo de como descartar livros, né? Que se você não é um colecionador, se você não tem uma biblioteca que você coleciona, o livro você obedece 3 critérios. Li, amei, preciso dele, é meu livro de cabeceira, fica. Li, gostei, já absorvi aquele conhecimento, não faz... Abençoa outra pessoa que vai gostar daquele conhecimento. Agora, comprei, tá lá no plástico, não abri, não tive interesse, abençoa alguém, dá de presente. Boa! Eu quero agradecer demais por essa conversa aqui, Elaine, obrigada mais uma vez e já vamos marcar outras aqui. Para você que gostou também desse papo, pode acompanhar o conteúdo dela lá no Instagram, @EYOrganizer, EYOrganizer, para falar com a Elaine, tá bom? E o Dr. César, sempre um prazer tê-lo aqui, às quartas-feiras também, Dr. César, além de sextas. Muito bom, né? É bom, muito bom estar aqui e tentar ajudar o povo de casa com alguma luz, né? E ele também mantém o site drcesar.com.br, vale a pena você acompanhar o conteúdo por lá também. Sexta-feira você encontra ele por aqui também no Claramente, tá bom? Amanhã a gente volta com mais Vida e Saúde para você, vai ter atividade física, então já sabe, né? Já assiste com roupa confortável para se movimentar junto com a gente, tá? E é isso, forças aí na arrumação, na organização, no acolhimento dessas dores por trás, que vai dar certo. Beijo, tchau!